Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 19. Yes, 19. How are you today? How's your day unfolding? Como está se desenrolando o seu dia? Have you incorporated new words into your vocabulary? Yes. Você incorporou aí novas palavras no seu vocabulário? I hope so. I want you to enjoy with me these videos, and let's continue our list. And the first word is fair. Fair. So good, so beauty. Fair. Fair tem a ver com justo, leal, correto, honesto, razoável, considerável, apreciável, de boa reputação, né? Então, e aí a gente tem algumas expressões que acabam aparecendo com fair, né? Fair play é uma delas. There wasn't fair play in the last game. It's not good. O que é a ideia do fair play? É a ideia de ser aqui gentil, né? De ter um jogo justo, leal. Então, there wasn't fair play in the last game, quer dizer que não teve justamente essa ideia desse jogo justo, né? Ou desse procedimento leal no último jogo, tá? O que mais que a gente tem? A ideia de fair play é o jogo leal, e to play fair, jogar limpo. To play fair, jogar limpo. O que mais? A fair chance of success. A fair chance of success. Boas probabilidades de êxito ou de sucesso, né? O que mais? Acho que é isso, né? A fair name, que é a ideia de boa reputação, que eu falei também. A fair weather, um tempo ameno, um tempo agradável. Fair wind, que é um vento favorável. Então, fair, né? E quando eu olho a palavra fair, eu lembro do filme My Fair Lady, que eu já indiquei para vocês por aqui, hein? Tô sentindo, eu já indiquei a Fair Lady para vocês aqui. Já indiquei. The security shift rotations are arranged to be fair for all staff members. The security shift rotations are arranged to be fair for all staff members, ok? Então, rotação aqui dos turnos. Good. Steve Wonder vai cantar pra gente. All is fair in love. Love's a crazy game. Two people vow to stay in love as one, they say. All is fair in love. Então, a ideia de que vale tudo, né? Tudo é justo no amor, vale tudo no amor. Love's a crazy game. Two people vow to stay in love as one, they say. Good? To be fair, Labour has talked about cutting the regulatory burden in some other industries. Labour, o Partido Trabalhista. E de novo, vocês estão vendo aquela marcazinha em vermelho que fica, né? Porque inglês britânico Labour, inglês americano Labour, sem o U, perdão, tá? Então, to be fair, Labour, que é o Partido Trabalhista, has talked about cutting the regulatory burden in some other industries. Então, não foi só em uma, foram em várias, mas o pessoal ainda está reclamando, of course. Na sequência, a gente tem a palavra bank. Bank. Se escreve quase como em português, bank, né? Mas banco. Mas acaba sendo diferente. Esse banco não é só do banco de guardar dinheiro, né? A parte da elevação de terra
Também pode ser a ideia de bank, tá? Então, ao longo da margem do rio, do lago, por exemplo, você tem bank também, né? Algumas expressões vinculadas a bank que a gente tem bank account, que é a ideia de conta bancária, bank balance, que é o saldo bancário, a gente tem a bank bill, que é a letra de câmbio, né, nota do câmbio, a gente tem o bank book, que é uma caderneta bancária, a gente tem, que mais? Bank loan, que é um empréstimo bancário, existe muito, né, inclusive por conta da questão que lá o formato, né, das transações, principalmente para quem compra casa, é um pouco diferente, então essa questão acaba aparecendo aqui. E o bank wire, que é a transferência bancária. Acho que são essas né, as expressões que a gente tem aí com bank, e claro, nos nossos exemplos, security at the bank was tightened following reports of attempted break-ins in the area. Security at the bank was tightened following reports of attempted break-in the area. Breaks in the area. Break-ins in the area. Ok? Aliás, isso me lembrou o quê? Adivinha, né? Eu e os filmes. Eu e os filmes. A gente vai ter muito filme, né, que fala dessa questão de roubo a banco. Aí tem um que é o The Bank Job. The Bank Job, que é um filme baseado no roubo do banco que teve em Londres na década de 70. Então eles abrem um túnel para dentro da caixa forte do banco, né, e aproveitam aí um feriado bancário para fazer esse assalto. The Bank Job. Esse é um dos, né? Esse é um dos. Mas tem vários outros, enfim. Às vezes The Bank Job é um dos mais novos aí, é com o... Me fugiu. The Bank Job. Com quem que era o The Bank Job? Com aquele moço careca. James Statham. James Statham, né? Acho que no Brasil eles chamam de Efeito Dominó, é o nome do filme, tá? The Bank Job. Enfim, a pessoa falando aqui da segurança necessária e vai falar de roubar banco. Gente, mas tem muito filme nesse contexto. Fala um aí para mim, né? Manda lá no fórum da sala de dúvidas um filme que você lembra que é de roubar banco. Tem vários. Enfim. You're dealing with a bank robber. You're dealing with a bank robber. She's just a hustler with her head in your pocket. Justin Timberlake cantando pra gente. E aqui ele tá marcado em azul porque ele acha que tá errado, porque seria you are dealing, né? Teria que ter um are aqui, tá? You are dealing. Só que na música original não tem. Então por isso que a gente deixou a letra dessa forma. You're dealing with a bank robber. She's just a hustler with her head in your pocket. Você está lidando com uma ladra de banco, a bank robber. She's just a hustler with her head in your pocket. Her head seria a ideia dessa expressão, né? De olho no seu bolso, tá? Então, né? Head, cabeça no seu bolso não ficaria muito interessante. Então, de olho no seu bolso fica melhor, ok? Aqui na notícia, I don't think our share price reflects the enthusiasm and the optimism that we and I have for our bank. I don't think our share price reflects the enthusiasm and the optimism that we and I have for our bank. Então, assim, o preço da ação está muito mais baixo do que a gente acredita que deveria estar. É isso que ele quis dizer aqui, né? Basicamente é isso, tá? Na sequência, mais duas palavrinhas. A gente tem collect. Collect. Que é a ideia de receber, ou de cobrar dinheiro,
ou de acumular, ou de juntar, ou de colecionar coisas, ou de arrecadar, né? To collect for the poor, pedir para os pobres, por exemplo. To collect sand, acumular areia. To collect stamps, existe muito isso, né, de colecionar selos. To collect stamps. What do you collect? O que você costuma colecionar? Conta pra mim. I collect books. I collect men, eu coleciono livros aqui, né? Tenho muitos, enfim. Minha realidade, gente, fazer o quê? Né? Minha realidade é colecionar livros. Leio-os todos, mas os coleciono muito. Na sequência, então, nossos exemplos. Guards collect the visitors' badges at the exit to ensure all guests leave the premises. Guards collected visitors' badges at the exit to ensure all guests leave the premises. Ok? Kate Perry vai cantar pra gente. Take my call, collect my change. 'Cause, Lord, I'm calling on your name. Take my call, collect my change. 'Cause, Lord, de Senhor, né? A ideia de God, tá? Lord e God, a ideia de Senhor, de Deus, né? I'm calling on your name. Ok? No exemplo de notícia, Keir Starmer only needs another term in Downing Street before he could collect 2,000 pounds to keep number 10 warm. Eu estou rindo porque aqui, na verdade, é uma crítica muito grande, né, a um ministro, né, uma ministro ou ministra, se não me engano, de um outro partido. De novo, então, Keir Starmer only needs another term in Downing Street before he could collect 200 pounds to keep number 10 warm. Downing Street number 10, na verdade, é a casa, né, do ministro. Então, aqui tá sendo uma crítica, como eu falei, ao líder, que na época era o líder do Partido Trabalhista, né, o tempo que ele passaria aí como primeiro-ministro. Então, está dizendo que o mandato dele poderia ser tão breve que ele não teria nem tempo de lidar com questões básicas como essa do aquecimento, né, da residência oficial aqui no caso, tá? Então, por isso que eu estava rindo, né? Porque esse Downing Street number 10 é justamente a residência oficial do ministro. E é ele, né? Olha, he could, antes de ele conseguir recolher 200 pounds, a gente já falou, né, que libra é pounds, to keep number 10 warm. Good? Na sequência, a gente tem a palavra save. Save, que é a ideia de salvar, proteger, preservar, resguardar. Que mais? Economizar. Save. I saved the text after making some alterations. Tá? Salvei o texto depois de fazer algumas alterações necessárias. Né? We always save some of our money for emergencies. We always save some of our money for emergencies. Então, a gente sempre economiza um pouco do nosso dinheiro para emergências. Né? O problema é que todo dia tem emergência. Enfim. That's the idea. Save, ok? Save. E aí, nos nossos exemplos, né? Security systems save all footage for up to 13 days for review if needed. Security systems save all footage for up to 13 days for review if needed. Good?
E aí, na música, maravilhoso, né? Duran Duran vai cantar pra gente. Acho que não podia ser outro. Don't save a prayer for me now. Save to the morning after dawn. Oh, say a prayer for me now. Save to the morning after. Save a prayer. Então, don't say a prayer for me now. Save it until the morning after, ok? E aí falou de save aqui. Eu lembrei do Saving Private Ryan, que é Saving Private Ryan, o resgate do soldado Ryan, né? Um épico aí de guerra que foi dirigido pelo Steven Spielberg, que vai contar a história de uma missão para salvar um soldado, para resgatar esse soldado durante a Segunda Guerra Mundial. A história é que acho que todos os irmãos do Ryan foram para a guerra, né? E os outros morreram, então só tem ele vivo. E aí os Estados Unidos fazem questão de que ele volte para a mãe dele vivo também, né? Para não perder todos os filhos na guerra. Então, Saving Private Ryan, o resgate do soldado Ryan, fica a dica aqui de filme. E nesse Collect, na verdade, não é o nome do filme, tá? Não é o nome do filme, né? Mas tem um filme que em inglês se chama Payback. Payback. Que é a ideia, chama em português O Troco, tá? Com o Mel Gibson. Então, um ladrão que foi enganado aqui pelo parceiro dele, né? Pela esposa do parceiro, recebeu um tiro nas costas depois de um assalto, e aí ele se recupera e vai atrás, né, do antigo parceiro dele para recuperar o dinheiro, tá? Então, Mel Gibson em Payback ou O Troco, que ele vai recolher o que pegaram dele, por isso Collect aqui, ok? Não é o nome do filme, mas tem a ver. Vai. Dá uma liberada aí pra mim. Aqui a gente parou no exemplo de notícia, né? She could save much time and expense by resurrecting the Donut Commission. She could save much time and expense by resurrecting the Donut Commission. Era uma comissão, né, que existia por volta aí de 2000, acho que 2011, mais ou menos, isso era mais ou menos 2011, em que eles tinham um trabalho de organizar o financiamento, né, de longo prazo no Reino Unido, tá? Então, essa ideia, né, de se resgatasse essa comissão, poderia se economizar um pouco mais de dinheiro e de tempo também, porque a comissão já tinha aqui os seus padrões estabelecidos, né? Então ficaria fácil, ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. A gente tem duas, eu falei, ok. Merci. A gente tem uma que também parece muito com o português, né, que se escreve muito parecido, que é control. Control. A ideia de controle, de comando, de autoridade, né? E aí, como o verbo aparece a ideia de controlar, de comandar, de ordenar alguma coisa, tá? A gente falou do money, né? I try to control my spending and save money. Eu tento controlar os meus gastos e guardar dinheiro aqui, ó, né? Save money, do guardar dinheiro, né? The principal has control over his school. Deveria, pelo menos, né? O diretor tem controle sobre a sua escola. Enfim.
In control of, que é do controle de alguma coisa. Under control, que é sob controle. Out of control, tá fora de controle. Take control, a ideia de assumir o controle. Lose control, que é perder o controle, que mais? Remote control. Remote control a gente conhece bastante, né? Controle remoto. Tem bastante essa. Access control systems are used to monitor who enters and exits the building. Access control systems are used to monitor who enters and exits the building. Good? Elvis leaves the building. Elvis abandona o prédio. Let's go. One Direction vão cantar pra gente. I can't contain this anymore. I'm all yours. I've got no control. Me entrego a você aqui, ó. I can't contain this anymore. This, né? I can't contain this anymore. Então, a ideia de eu não consigo aguentar mais. I'm all yours. I've got no control. Eu tô sem controle. Você controla agora a minha vida, tá? That's the idea. But it was, in fact, under the control of the three MWB executives. But it was... Quer vírgula aqui, ó. But it was, in fact... But it was, in fact, under the control of the three MWB executives. Ok? Então, sei lá, né? Alguma situação aqui que parecia estar sob controle de outras pessoas, mas na verdade eram esses executivos que detinham aqui o controle. Na sequência, a gente tem decimal, que é decimal, parece, né, com o português de novo, tá? Escreve igualzinho, né? Mas a ideia de se referir aos números decimais, né? Não só para se referir aos decimais, mas o ponto que separa o inteiro do restante, tá? Então, essa ideia de eu uso o decimal como decimal, mas também ele dá essa indicação do número que existe ali. Por exemplo, se eu escrevo 1.33, né? 1.33, então duas casas decimais aqui, seria o valor, tá? $1.33. Então, aí eu vou falar $1.33 ou 133. 133. Ele indica a separação do inteiro para o decimal também, tá? Mas a gente usa como decimal mesmo, aqui nesse caso. Security clearance levels are organized in a decimal system for clarity. Security clearance levels are organized in a decimal system for clarity. Para maior clareza, ok? Will Joseph Cook vai cantar para nós some mumbled lines I can make out, not way up to the decimal. Palavras novas aqui. Então, some mumbled lines I can make out, not way up to the decimal, tá? Aqui a gente põe como casa decimal para ter alguma ideia, né? Mas precisa ouvir a música inteira para entender o que ele está falando. Só o recorte aqui ainda ficou meio bagunçado, ok? No nosso exemplo de notícia, a gente tem the unfinished final loop is measured
to 3 decimal places by a race adjudicator. The unfinished final loop is measured to 3 decimal places, por isso decimais ali, tá? By a race adjudicator. Essa notícia aqui tem a ver com uma corrida que existe em Londres, em que eles passam 24 horas correndo em volta de um determinado lugar, tá? São 24 horas ali, ó, correndo, né? Em volta de um determinado ponto. Então, ele está falando que essa volta final inacabada aqui é verificada por um árbitro de corrida. É essa a ideia, ok? Por que eles ficam fazendo essa corrida? Não lembro. Não lembro, vamos ter que pesquisar. Procura aí essa corrida de 24 horas, tá bom? Aí depois você conta para os amigos também. Seja gentle, que é a nossa próxima palavra, gentle. E conta para todo mundo por que essa corrida acontece. Pode ser? Gentle. Gentle, que é a ideia de quê? De gentil, de amável, de quando tem a ver com o clima, né? Um clima ameno, um clima agradável, uma pessoa suave, tá? Enfim, essa é a ideia, tá? The door closed gently. A porta fechou de maneira gentil, gentilmente, né? Então, that's the idea, okay? Gentle. Guards are trained to be gentle with visitors while maintain firm security protocols. Guards are trained to be gentle with visitors while maintain firm security protocols. Good? Ella Fitzgerald vai cantar pra gente. Won't you please be kind and just make up your mind? Won't you please be kind and just make up your mind that you'll be sweet and gentle, be gentle with me. Aqui, percebam que o please vai lá para o final da frase, tá? Então, won't you be kind? Won't you please be kind and just make up your mind. Make up your mind. Tomar uma decisão. That you be sweet and gentle. Be gentle with me. Ok? Na notícia a gente tem there is unintended usefulness in this gentle enforcement of empathy. There is unintended usefulness in this gentle enforcement of empathy. Ah, vai. Bonito isso, né? Eu achei também. Na sequência, para fechar essa nossa list, a gente tem a palavra woman. Woman. I can hardly express. Professora, não está na hora da música ainda. A senhora pode voltar, por favor, para onde estávamos, ok? Woman. É mais forte do que eu. John Lennon cantando pra gente woman. Woman, mulher, né, em português, mas ele pode ser usado no lugar de girl, uma mulher jovem, né? A gente tem lady, que é uma forma respeitosa para as mulheres, tá? Que mais? Woman of substance, uma mulher forte, uma mulher admirável. A gente tem muito
Woman's intuition, aquele sexto sentido que a mulher tem, perigosíssimo, tem que ter cuidado. E alguma coisa que é relacionada a sexo feminino especificamente entra como female, né? Mas woman é essa ideia, tá? De mulher. A woman reported the lost item to security and they helped locate it. A woman reported a lost item to security and they helped locate it. Located it. Esse it é o encontrar. Lo, especificamente aqui, tá? Professora, a senhora canta uma música e aparece outra. Pois é. Que é o Woman, do John Lennon. Eu acho que a gente até usou aqui de exemplo. Em algum momento, então a gente trouxe o Whitney Houston maravilhosa com este som dançante, né? I'm every woman, it's all in me, anything one done, baby. Vão ouvir, tá? Vamos sair dançando. Né? A gente está encerrando essa lista, então, ó, depois vocês colocam o Whitney Houston para sair dançando. I'm every woman. I'm every woman. It's all in me. Anything you want done, baby. Ok? No nosso exemplo de notícia, boy who had been brought to the anti-immigrant protest asked the woman next to him. Boy who had been brought to the anti-immigrant protest asked the woman next to him. Ok? E aí, claro que eu não podia deixar de falar de filme, óbvio, né? Nós temos o quê? Wonder Woman, Mulher Maravilha, filme de super-herói, baseado aí no romance, na personagem da DC Comics, tá? Wonder Woman. Inclusive tem 2, né? Tem 2, ela gravou 2. Ela gravou um que foi Wonder Woman e depois tem o de o 1984, tá? Então fica a dica para vocês, vão ouvir I'm Every Woman de Whitney Houston e assistir Wonder Woman, né? Para lembrar dessas mulheres maravilhosas, ok? See you in the next session. Bye bye.